nosso estudo da primeira carta aos Coríntios e pedimos perdão, lamentamos o facto de esta semana só começarmos agora, na quarta, foi devido a problemas técnicos que infelizmente só conseguimos resolver hoje, mas estamos mesmo a terminar também a nossa carta e por isso não podemos parar, temos que continuar, seguir até o fim este edifício que Paulo está a vir a construir e nós queremos chegar ao topo, queremos ser mais e mais ensinados pela palavra de Deus. Estamos no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios e hoje a nossa leitura vai ser a partir do versículo 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3 e outros julguem. Se porém vier revelação a outra em que esteja assentado, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é de confusão, sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais de falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Ainda estamos a ver o que Paulo falou acerca dos dons do Espírito Santo. Claro que aí não viu os vídeos passados, desafio a ir ver aqui no canal para poderem também perceber o contexto e a maneira como estamos a subir cada patamar deste edifício que Paulo constrói na primeira carta aos Coríntios. E Paulo está a falar agora no contexto dos dons do Espírito Santo, mais especificamente dos dons de falar em línguas e o dom de profecia. Paulo, ele está a entrar no coração dos coríntios, ensinando-os de que o culto em conjunto é necessário que seja feito para edificação do reino. E como é que edificamos o reino? Quando eu penso no outro e o outro pensa em mim. E como é que edificamos o reino? Quando pensamos na necessidade de o outro. Quando pensamos que o culto em conjunto a Deus é para que todos sejamos abençoados. Quando pensamos de que eu edifico a minha vida em particular com o Senhor me enche, me satisfaz toda a minha necessidade espiritual através da pessoa do Espírito Santo e depois quando eu vou cultuar ao Senhor em conjunto, em comunidade, eu vou numa disposição de dar, de abençoar, de ser usada com o dom necessário para a edificação, com o dom mais adequado para aquela altura, para aquele momento do culto e para que ali todos sejam abençoados. E Paulo, ele terminou por dizer, mesmo antes do que nós lemos agora, de que por isso o dom de falar em línguas, ele não é tanto para salvação, ele é um sinal da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, porque ele é o dom do Espírito Santo, mas ele não é o mais adequado para a salvação. Porquê? Porque para a salvação tem que haver consciência do seu pecado, ou seja, quem ouve tem que ter compreensão do que está a ouvir e assim arrepender dos seus pecados e que a palavra confrontá-lo, Deus confrontá-lo e ele poder dizer: eu me arrependo e eu aceito Cristo, com toda a consciência de que está a aceitar o Salvador da sua vida.
Então Paulo está a dizer, por isso é melhor que haja profecia. Porquê? Porque na profecia há compreensão, na profecia há revelação da vontade de Deus para cada um. Então é muito importante que o culto seja feito a pensar em todos, a pensar naquilo que é melhor para todos e naquilo que todos vão ser abençoados. E é neste contexto agora que Paulo vai tratar também da ordem que é necessária. Dá a impressão, quando nós estamos a ler, e depois tanta coisa que nós já lemos acerca dos Coríntios, nós temos a consciência de que é uma igreja movimentada, de uma igreja muito moderna também para a época, ou seja, onde havia liberdade de se fazer coisas que não eram permitidas noutros contextos, não eram permitidas noutras cidades. Então a igreja de Corinto era uma igreja muito específica também por isso, pelo contexto em que ela estava e pela cidade que a igreja estava edificada. Então, aqui agora Paulo, depois de ele falar acerca disto, ele vai tratar não somente do uso dos dons, mas também da maneira como o culto em si corria. E dá a sensação que havia uma certa desordem no culto. Dá a sensação que os coríntios, o culto era confuso. Também, como nós já falámos noutros vídeos, havia uma disputa para ver quem falava mais em línguas. Então isso poderia gerar uma certa disputa entre os irmãos para ver quem era mais espiritual do que outro, né? Que era isto que estava a acontecer, a ver uns que achavam-se mais espirituais do que outros e queriam mostrar isso e estavam a usar o dom de línguas um pouco para isso, para mostrar a sua espiritualidade, e isso estava a trazer confusão. O próprio culto revelava essa confusão e Paulo agora ele quer tratar isso com os coríntios. Ele quer dizer, então, ele começa por dizer que fazer, pois, irmãos. Ou seja, se nós traduzíssemos isto, disséssemos isto por outras palavras, Paulo está a dizer, então, como deve ser? Depois de tudo o que eu disse acerca dos dons espirituais, acerca do dom de língua, acerca do dom de profecia, acerca do comportamento de homem e mulher no culto, acerca de tudo isso que eu venho a dizer nesta carta, então agora vamos ver, então como deve ser então o nosso culto a Deus? Quando nos reunimos, como fazer? É isso que Paulo está a dizer. E ele diz então quando vos reunis, um traz um salmo, ou seja, um traz uma palavra, outro traz um dom de língua, outro traz o dom de profecia. Todos vamos trazer ao conjunto aquilo que Deus nos está a dar para que o conjunto seja abençoado. Então, a primeira coisa que nós percebemos naquilo que nós lemos é que Paulo, ele tinha esta vontade que os coríntios entendessem que o culto em conjunto é para todos poderem participar. Ou seja, o culto em conjunto não era só de uns, mas era de todos. E todos contribuíam com aquilo que Deus lhes dava. Um contribuía com a palavra, outro contribuía com a oração, outro contribuía com o dom do Espírito Santo, mas o culto era para todos. Todos faziam o culto a Deus, né? E depois, Paulo volta a repetir aqui, é importante que digamos isto, de que quando há um que fala em línguas, e por isso nós sabemos, estamos a entender qual era o problema aqui também da confusão de culto na igreja de Corinto, que se estava a criar, era também por causa deste dom, do dom de falar em línguas, parecia que todos queriam falar ao mesmo tempo e Paulo já tinha tratado disso. É necessário que o conjunto compreenda o que está a ser dito. Então é necessário que orem para que haja interpretação de línguas. Então Paulo, ele volta a falar nisso, ele está a dizer, vocês têm que ver se um fala, outro fala, então alguém interprete. Se não há interpretação, então cada um fala consigo mesmo. Seja então edificado, mas não traga isso para o conjunto, porque o conjunto necessita de ser edificado em conjunto. Então tem que haver interpretação, tem que haver compreensão do que está a ser dito. Por isso Paulo ele diz também, seja tudo feito para edificação. É outro princípio para o culto em conjunto. Se o primeiro princípio para o culto em conjunto é que todos estão a fazer o culto, todos participamos, todos em conjunto adoramos o nome do Senhor e edificamos-nos uns aos outros, o culto é de todos. O segundo princípio é que tem que ser para edificação. O culto tem que ser para edificação do conjunto. E depois, Paulo dá um outro princípio, que é o espírito está sujeito ao profeta.
os espíritos dos profetas, desculpem, está sujeito aos próprios profetas. O que é que isto tem a ver? Isto tem a ver que não poderíamos responder, não, eu não me controlei. O Deus encheu-me e eu não me controlei. Então Paulo está a dizer que no culto nós não estamos em êxtase. Nós não estamos sem domínio. Ou seja, o Espírito Santo não nos retira o nosso domínio. O Espírito Santo de Deus, ele está dentro de nós, mas nós temos na mesma o nosso domínio próprio, no sentido de que nós sabemos, o Espírito Santo dá-nos a capacidade de entender quando devemos falar, quando devemos calar. Não há uma perca de controle. O Espírito Santo não dá perca de controle a ninguém. Isso não é bíblico. O Espírito Santo está dentro de nós a orientar-nos, a guiar-nos, mas nós continuamos com as mesmas capacidades de saber entender o tempo, falar ou não falar. Deus não é um Deus de confusão, diz Paulo. É um Deus de paz. É o princípio que nós temos que entender também quando nos reunimos, que é um Deus que não é um Deus de confusão. Então, o que é que Paulo está a querer dizer com isto? Paulo está a dizer mais um princípio, a dar mais um princípio para quando nos reunimos todos, que é, não pode haver confusão. Ou seja, se eu pudesse dizer-vos isto com outras palavras, eu usaria esta imagem. O céu, que é onde Deus habita, é um lugar de paz. É um lugar de ordem. É um lugar onde todas as coisas têm o seu lugar. No reino de Deus é assim também. O reino de Deus é o reflexo do céu. Então, o reino de Deus, ele tem que ser edificado com ordem. O reino de Deus tem que ser edificado com clareza. Ou seja, agora, cada vez que nos reunimos nas nossas igrejas, nos nossos grupos bíblicos, cada vez que nós nos reunimos, nós estamos a refletir o céu. Nós estamos a refletir o reino de Deus. E no reino de Deus há ordem. No reino de Deus há paz. No reino de Deus todas as coisas sabem e têm o seu lugar. Então o culto ele deve refletir também quem é Deus. Assim como eu e tu, cada um de nós se esforça para que a nossa vida ela reflita quem Deus, ela possa refletir, quem Deus é. Assim também o culto em conjunto deve refletir quem Deus é, deve refletir a essência de Deus. E a essência de Deus é de ordem, a essência de Deus é de paz, a essência de Deus é de compreensão. Tudo o que é feito é claro, é compreendido. Então, este era o princípio. E agora, Paulo, ele vai tratar com, parecia que era quem estava a trazer mais problemas para que essa ordem se mantivesse no culto. Para que essa paz se mantivesse no culto. Eu já falei aqui acerca daquilo que estava a acontecer com as mulheres. As mulheres, elas pela primeira vez, elas estavam a ter uma liberdade de poder participar, de poder interagir, de poder também se sentirem parte, né, do culto a Deus. E só aconteceu com o cristianismo, e só aconteceu com a igreja que estava implantada ali em Coríntio. Os outros lugares de adoração a outros deuses, as mulheres não tinham esta liberdade. Então ali a mulher, ela estava a ter esta liberdade. Nós vimos isso quando Paulo também tratou acerca do uso do véu. Nós vimos também quando Paulo tratou acerca das mulheres poderem estar manterem a vestimenta de que tradicionalmente na cultura se mantinha, que elas não tinham que mudar a vestimenta para ter um lugar. Então tudo isso nós dissemos. E Paulo, não é difícil de entendermos que Paulo ele está a tratar com as mulheres. A mulher não tem problema nenhum em ler este texto. Porque nós estamos a ler no contexto e nós estamos a perceber exatamente que era uma igreja que precisava de ser ensinada acerca da ordem, acerca da maneira como eles cultuavam em conjunto. Então, muitas pessoas pegam este texto em que Paulo ele diz que a mulher deve estar calada
e tudo isto que nós lemos, e pegam este texto para... Uns pegam este texto para alimentar o seu machismo, né? É como se fosse um argumento para entendermos, para defenderem que o único que fala é o homem. Outros pegam este texto e dizem, como há vários estudiosos que dizem que foi um texto acrescentado pelos escribas durante alguns séculos, quando os textos eram passados, os escribas copiavam os textos, então alguns escribas eles acrescentaram este texto. Acrescentaram este trecho aqui acerca das mulheres. Eu não tenho problema nenhum em aceitar que Paulo realmente disse isto. Por causa de tudo que nós já temos vindo a ler e por causa do contexto e eu perceber e eu ser mulher e entender que pela primeira vez as mulheres estavam a ter um lugar na sociedade, ter um lugar, não na sociedade, mas estar a ter um lugar no culto a Deus, fez facilmente com que as mulheres exagerassem na forma como estavam a participar. Quando Paulo aqui está a dizer as mulheres estejam caladas, e anteriormente ele já disse, quando profetizarem, profetizem com o véu, parece que é contrário. Porque Paulo está a dizer, então, mas elas podem profetizar, mas têm que profetizar de véu, e agora têm que estar caladas. É porque é simples de entender. E quando nós lemos a Bíblia desta forma, nós não há problema para nós. Porque ali, agora ele está a falar acerca da ordem no culto. E parecia que quem estava a causar a maior desordem eram as mulheres. Provavelmente porque ali elas podiam dizer e falar e participar de uma forma como não podiam antes. Então elas estavam a usar este direito que agora tinham adquirido de uma forma exagerada. E provavelmente queriam ser só elas. Porque Paulo ele diz assim, porventura a palavra de Deus se originou no meio de vós? Ou veio exclusivamente para vós? Então Paulo está a dizer, então mulheres, vocês agora querem tomar conta disto? Agora vocês querem ser só vocês a participar? Agora vocês querem ser só vocês a profetizar, só vocês a falar em línguas? Agora vocês querem ser aqui o centro do culto? Era isto que estava a acontecer. Então as mulheres estavam a tomar um lugar, uma posição que Paulo ele tinha que tratar com aquilo. Dizer, não, vocês não podem. Então, olha, vamos fazer assim, vocês ficam aqui caladas, passam o culto a ouvir. E depois, se tiverem alguma dúvida, esclareçam junto dos vossos maridos. Então Paulo, ele parece que a tratar ali com um problema de desordem e que estava a ser principalmente criado pelas mulheres. Né? E as mulheres, então, teriam que aprender a ouvir, aprender que o culto não era só para elas, o culto era para todos, para as mulheres e para os homens. Aprender que não é porque elas ali tinham a liberdade de profetizar, ali tinham a liberdade, Deus as usava com os seus dons, que elas agora seriam o centro e que só elas poderiam ser usadas. Não, todos têm um lugar, todos teriam um lugar no reino de Deus. Todos teriam um lugar na igreja. Então Paulo, ele está a tratar com elas nesse sentido. Quer dizer, vocês ouçam. Ouçam. Inclusive, é muito interessante, Paulo, da maneira que este texto que nós lemos termina, porque ele diz assim, se alguém se considera espiritual, então reconheça ser mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. Este é um princípio incrível que Paulo está a dizer aqui. Ele está a dizer que quem é espiritual sabe ser ensinado. E às vezes nós achamos que por sermos espirituais não precisamos de ninguém nos ensine. Eu sou espiritual, Deus está comigo e é Deus que me vai ensinar. E isso revela a falta de maturidade e a falta exatamente de espiritualidade. Porque quanto mais espiritual tu és, mais tu entendes que precisas de ser ensinado. Quanto mais espiritual tu és, se ser espiritual é estar mais próximo de Deus, então quanto mais próximo de Deus estás, mais tu entendes que precisas de ser ensinado. Então Paulo está a dizer, se alguém se acha espiritual, que és tu mulher, que és tu homem, que és as mulheres que estão a exagerar no seu direito, os homens que também
não estão a ter uma boa postura, quer tu mulher, quer tu homem, ouçam o que eu vos estou a dizer e entendam que isto é uma maneira que Deus está a usar para vos ensinar. Porque se tu és espiritual, tu vais aceitar o ensino de Deus. Então esta coisa de eu sou espiritual e então não preciso ser ensinada, Paulo, ele vem aqui dizer, pois se tu és espiritual, tu devias então desejar cada vez mais ser ensinado. Paulo termina, portanto, ou seja, em resumo, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profecia. Porquê? Porque é o dom que pode mais abençoar o conjunto. Mas não proibais em falar em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Este é o resumo. Paulo está a dizer, todos os dons são de Deus. Então, os dons do Espírito Santo são realmente para o bem do conjunto, mas têm que ser usados com ordem e decência, quer por homens, quer por mulheres, tudo seja feito para a edificação do reino. Amém? Então, vamos orar, vamos também pedir a Deus que nos ajude, que nos ensine, porque é incrível quando nós temos esta percepção do cuidado de Deus com pormenores, inclusive Deus quer ser adorado, Deus quer ser exaltado quando estamos juntos, mas Ele quer que nós entendamos que a forma certa de quando estamos juntos adorá-lo e exaltá-lo é manifestando em conjunto, revelando em conjunto quem Deus é. E Deus é um Deus de ordem, é um Deus de paz, é um Deus de decência, não é um Deus de confusão, não é um Deus de caos, não é o Deus onde ninguém entende ninguém. Não, é o Deus onde tudo tem o seu lugar. Amém? Revelando assim a imagem do nosso Pai, quando estamos em conjunto também. Amém. Vamos orar. Obrigada, Senhor, pela maneira maravilhosa que Tu nos ensinas, pelo poder da Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, porque cada vez que lemos a Tua Palavra, vamos compreendendo que não estamos abandonados. Pelo contrário, a Tua Palavra nos ensina, nos guia, nos orienta. E nós queremos, ó Deus, ser ensinados. Nós queremos, Senhor, estar mais perto de Ti a cada dia. Nós desejamos, Senhor, como, ó Deus, como o servo anseia pelas águas no meio do deserto. Nós desejamos que a Tua Palavra nos alimente e sacie a nossa sede a cada dia. Abençoa-nos. Abençoa o Teu povo, abençoa, Senhor, cada um que ouvir este vídeo, para que a Tua Palavra, a sua vida espiritual, Senhor, possa receber a Tua Palavra e ser abençoado pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Deus vos abençoe. Até amanhã.